Olá, boa tarde, como vai? Como é que vai você nesse período aí de pandemia, de isolamento? Começando aqui a nossa live diária. Hoje será uma live especial, uma live com uma convidada muito especial, que já vou esperando ela entrar aqui para poder chamá-la, professora Vanessa Lopes, né? Faremos hoje uma live sobre pedagogia sistêmica, né? Vamos divulgar aí o trabalho da sistêmica dentro da pedagogia, como é que ela pode ajudar as crianças, os alunos, como é que ela pode ajudar esse contato da família com a escola, né? Como é que ela pode melhorar o rendimento escolar, de que maneira que isso acontece. Então, estamos aqui hoje, domingo, dia 28 de junho, domingo à tarde, nossa live número 103 dias consecutivos com lives diárias. Hoje será a nossa última live diária consecutiva. Continuaremos fazendo pelo menos uma live por semana, com certeza, enquanto for necessário. Mas a promessa que nós fizemos, né, que eu fiz lá atrás, de começamos dia 19 de março com essas lives diárias, nós hoje encerramos esse ciclo porque entendemos que tudo já devagarinho vai voltando ao normal, né? A gente já pôde compartilhar bastante coisa e nada como fechar com chave de ouro. A professora Vanessa, somos todos aprendizes, Vanessa Lopes já está por aqui. Eu vou chamá-la para participar junto dessa live. É uma live com um tema muito específico, um tema maravilhoso. O trabalho que a professora Vanessa faz também é maravilhoso. Ela também é formada no curso Consciência Sistêmica, na primeira turma de Santos. Olá, professora Vanessa, como é que tá, Vanessa? Tudo bom? Bem-vinda aqui na nossa live. Como eu estava falando, vamos encerrar com chave de ouro as lives diárias, né? Com a sua presença aqui, muito me honra, agradeço demais, até pela parceria do nosso projeto. E a casa é sua, né? Comece a colocar todas as questões da pedagogia sistêmica, do seu trabalho maravilhoso que você faz como professora na rede pública. Bem-vinda, bem-vinda demais. Oi, boa tarde. Todo mundo me escutando bem? Tá bom, a sua voz tá boa, a imagem para mim, pelo menos tá boa, a voz. Né, o pessoal, bastante gente entrando por aqui. Compartilhem, Uhum. viu, gente? Ó, tem um aviãozinho aqui embaixo. Cliquem e chamem as pessoas para assistir aqui a live da pedagogia sistêmica. É uma alegria estar aqui. Eu vou primeiro me apresentar, porque pode ser que alguém não me conheça, e daí nós juntos vamos construir esse diálogo, tudo bem? Claro, prazer sempre. Eu me chamo Vanessa, boa tarde para todos. Eu sou formada em pedagogia, sou estudante de mestrado, né? Estou na parte da pesquisa. Eu sou da primeira turma de consciência sistêmica do ano de 2017. Foi feito o convite por uma aluna dele, a Eliane. Se eu estou aqui é por causa dela. E quando ela me convidou, fez muito sentido para mim. E quando eu cheguei no curso, eu entendi por quê. Porque não basta ter só ciência, nós precisamos ter consciência. Não basta só o amor, nós precisamos de consciência também para colocar as coisas em ordem. Hoje eu completo 16 anos de trabalho público. Há 16 anos atrás eu iniciei na educação infantil aqui no município que eu moro. Então eu fico muito emocionada porque, né, no meu trabalho eu encontrei o meu propósito. Só que com o tempo, eu sempre fui uma pessoa que amei demais. Amei muito. Só que só o amor não basta. Só o amor não é o suficiente. E foi no curso de consciência sistêmica que eu entendi por quê. Porque o amor precisa de ordem para fluir. E a escola, né, a nossa maior escola é a vida. E por que a pedagogia sistêmica faz tanto sentido para mim? Porque ela fala que a família é a nossa fonte de vida. Ela fala que nós somos representantes da nossa família. Nós representamos todo o amor que há na família, toda a superação das dificuldades. E aos poucos eu vou
discorrendo para vocês um pouquinho da pedagogia sistêmica. Mas antes, eu quero agradecer. Então, vou fazer alguns agradecimentos, tá bom, doutor Roberto? Claro, a Primeiro, casa é quero sua. agradecer a Deus por essa oportunidade, aos meus pais, que na simplicidade e no amor me deram a maior oportunidade que foi a vida, sempre valorizaram os estudos, a família. E os meus pais não tiveram oportunidade de estudar. E meu pai, com 7 anos, precisou começar a trabalhar para ajudar no sustento da família dele. E quando eu completei 7 anos, ele me colocou na escola pública. E a escola pública foi a minha maior oportunidade. E por isso que eu acredito na educação. Por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês. Emocionada, mas muito feliz por compartilhar este momento. É muito E bom a contar escola com você, né? pública, ela nem sempre ela foi para todos, né? Ela foi uma construção histórica, uma luta, uma conquista. Por isso que precisamos valorizá-la. Eu quero agradecer também a minha escola, que eu atuo hoje, a todos os funcionários dela, os professores, a equipe pedagógica, em especial todos os meus alunos que eu já dei aula e os meus deste ano, e os pais que me dão tanto apoio para nós seguirmos juntos nesse momento que nós estamos passando, que é tão difícil. Realmente. Bastante gente. Estou um pouquinho nervosa aqui. Não, fica calma. Você está acostumada. Você dá aula, aliás, dá aula muito bem. E, eu tenho uma amiga... Claro. Diga. Não, eu tenho uma amiga do mestrado que quando eu fico nervosa, o nome dela é Fabrícia. Ela fala, Vanessa, não fica nervosa porque você vive, né, o que você fala. Nós vivemos o que falamos. Mas, assim, às vezes a gente tem que vencer a timidez, né, a ansiedade de compartilhar as nossas experiências, mas um dia de cada vez. Sim, com certeza. E você está fazendo isso muito bem, né? Tá. E assim, eu vou falar sobre a pedagogia sistêmica, só que eu tive a grande oportunidade de conhecer milhares de professores, centenas de professores, e que trabalham de outras formas, como a pedagogia da pergunta, a pedagogia ativa, a ludicidade, pedagogia do projeto, e são maravilhosos, e que contribuem junto comigo para uma educação, para um mundo mais saudável. Então, hoje eu trago a voz aos professores, né? E a minha honra e gratidão por fazer parte dessa categoria tão bonita. Eu me emociono porque as minhas filhas têm professoras maravilhosas. Eu sempre tive a sorte de encontrar nas escolas que eu trabalhei nesses 16 anos professores maravilhosos, funcionários maravilhosos que me ensinaram muito. Então, eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso. Com certeza, um equilíbrio de troca, né? Para mim, assim, a maravilha de ver a pedagogia sistêmica, como você falou, ser professor é uma emoção, né? Vamos dizer assim, é algo tão, hoje em dia, tão pouco valorizado. A profissão, para mim, a profissão que mais deveria ser valorizada de todas é o professor. Todos nós estamos aqui, em qualquer profissão que a gente esteja, porque nós tivemos professores. Desde a infância, da pequena infância até a universidade, quem, né, passou por um estudo, quem tem uma profissão, é porque aprendeu com alguém. Então, o professor é a profissão mais importante. Hoje a gente vê tantos conflitos, né? Conflitos de alunos com professores, de professores com a sua própria escola, com as famílias, não é? E a proposta da pedagogia sistêmica, você vai poder falar sobre isso, é tão maravilhosa porque ela ajuda a harmonizar essas relações, da mesma maneira que a sistêmica, né, a visão sistêmica, não só as constelações, porque não se constela na escola, né? A pedagogia sistêmica não usa constelação, mas ela traz toda essa visão sistêmica e pode, através desse olhar, através dessa oportunidade de ampliar a visão e a consciência, trazer um equilíbrio onde ele deveria estar mais presente, que é na escola, desde que, né, na família e na escola, nessa união
que possa ser harmoniosa para as crianças poderem se desenvolver de uma maneira saudável, de uma maneira harmoniosa, né? Então, assim, a minha gratidão a todos os professores que eu já tive também, né? Meus pais, Deus, meus pais, e a todos os professores que eu já tive, e através de você aqui, trazendo você hoje como uma professora, com essa visão tão ampla, né? Tão jovem e já tão experiente, né? Mas com tudo isso, é um motivo de muito orgulho, né? Poder ter tido você como uma das alunas formadas no consciência sistêmica e agora levando isso para a comunidade. Então, e tendo me convidado, eu sou muito grato aqui publicamente, sempre falo, muito grato por ter sido convidado por você a fazer parte de tantos projetos que você tem dentro da escola. E o livro, né, que a gente vai poder falar um pouco sobre ele também. Então, Tá. gratidão. Então, assim, para quem não conhece, doutor Roberto, a pedagogia sistêmica, ela observa 3 grandes movimentos da vida: a hierarquia, o pertencimento, as relações de troca. Então, eu gostaria, antes de eu explicar na escola, que o senhor falasse um pouquinho, de forma rápida, os aportes teóricos e as evidências científicas, porque né, para o professor isso é muito importante. Começando com trabalho, o precursor, né? O Bert Hellinger, que observou esses 3 movimentos. Exatamente, né? Ele pôde trazer como filósofo, como pedagogo também, né? Como terapeuta. O Bert Hellinger foi a pessoa que, vamos dizer assim, sintetizou na prática, né? Com uma teoria e com uma prática, os conhecimentos da natureza, que são as leis sistêmicas, as 3 leis que ele trouxe, que ele observou, não criou, né? É o pertencimento. Então, todos nós pertencemos em todos os sistemas que nós fazemos parte, todas as pessoas que estão lá pertencem, têm o direito de pertencer. E se houver uma exclusão, né, isso traz uma desarmonia para o sistema. E na escola, é o que a gente mais observa os conflitos, muitas vezes é por conta dessa lei, né? A segunda é a ordem, né? A ordem ou hierarquia, que é a ordem de chegada. Então, é claro que quem veio primeiro deveria, né, ser o maior na relação, o maior não no sentido de melhor, mas no sentido daquele que traz a vida e leva aquilo adiante. Leva a vida, leva a informação, leva o aprendizado. Então, a hierarquia é muito importante de ser observada, né, na escola, na família, nos sistemas todos. Quem chegou depois tem que respeitar e honrar quem chegou antes, né? E a terceira lei é o equilíbrio de troca nas relações. Então, nós temos basicamente 2 tipos de relacionamento: as relações verticais, né, do maior para o menor. Então, são os pais são maiores do que os filhos, os professores do que os alunos. Isso significa não um direito, mas sim um dever, né, um dever de passar adiante a vida, a informação, a educação, né, e as relações horizontais, que são relações entre equivalentes. Então, os alunos no mesmo nível são equivalentes, os irmãos, os amigos, né, os casais partem do nível de relação de equivalência. O Hellinger, então, ele foi um mensageiro desse aprendizado sistêmico que a gente pode usar na pedagogia, como você vai explicar, no direito, na saúde, na psicologia e na vida, nas relações. Então, a gente também honra o Bert Hellinger, estamos aqui por causa dele e vários outros mestres que vieram antes dele também. Como ele teve vários mestres, um caminho de aprendizado sempre um caminho que vem de muito longe, né, em qualquer área de atuação, e ele sintetizando essas 3 leis, pertencimento, hierarquia e equilíbrio nas relações, ele pôde ajudar o mundo, quando nós seguimos essas leis, a prosperarmos, termos mais saúde e mais harmonia nas nossas vidas, nas nossas relações também. Então, de maneira bem resumida, porque o espaço aqui é seu, a gente trouxe aqui um pouco das leis sistêmicas, né? E para entender falar na pedagogia. Tá. E para entender como esse campo familiar de informações, né, interfere na gente, também tem experimentos científicos, né, como o do Rupert Sheldrake, que mostra o campo mórfico, né, que nós carregamos as informações da nossa família. E mesmo de forma inconsciente, a gente, né, tá preso a algumas ideias e situações na nossa vida. E a epigenética também, né? Você está falando da parte científica, o conhecimento atual da epigenética também nos prova
que nós carregamos, nós herdamos, né, essas informações, tanto as positivas como as traumáticas também. E cabe a nós ampliar a consciência e poder superar as traumáticas e potencializar as positivas, não é? Então, daí todos esses conhecimentos, eles formam a pedagogia sistêmica. Como eu já disse para vocês, né, para quem entrou agora, a pedagogia sistêmica entende que cada representante, né, cada aluno, cada professor, ele representa a sua família. Então, quando o aluno apresenta uma dificuldade, uma dor, um sofrimento, ele está manifestando também aquilo que ele carrega da família. E o professor, ele tem que acolher essa situação, né, para ajudá-lo. Né? Um lugar de força do professor é quando ele aprende a olhar com respeito os pais, né? Porque nós, né, somos humanos, nós erramos, nós temos as nossas dificuldades e limitações. E quando o professor aprende a olhar de forma humanizada os pais, sabendo dessas limitações, mas que o pai faz o melhor que ele tem, nas condições que ele tem, na realidade que ele tem, o aluno ele consegue força para aprender. Existem dois grandes movimentos da vida, né? Eu sempre converso com os meus alunos sobre isso, né? Porque a gente precisa olhar para esses dois grandes movimentos, que é a vida e a morte, né? Esses dois grandes movimentos, eles existem. O aprender é o que nos conecta com a vida. Nós aprendemos a vida toda, né? Foi de propósito que eu escolhi, né, no Instagram, somos todos aprendizes, porque eu busco também. E falo com os meus alunos que eu estudo, que eu aprendo, que nós não sabemos tudo, nós construímos a nossa vida, o nosso projeto de vida todos os dias. Então, a importância de seguir aprendendo. E algumas coisas, algumas atitudes nossas, né, nos aproximam da vida e outras não. E a gente precisa aprender a olhar para isso. E quantas crianças, né, nós já não encontramos com dificuldade de aprendizado? E daí o Bert Hellinger faz uma pergunta, né, dentro da pedagogia sistêmica, para onde essas crianças estão olhando? Que elas não conseguem olhar para o aprendizado. Elas olham para o sistema familiar delas. Então, né, de forma respeitosa, o professor, ele pode, né, a postura dele pode ser mais saudável, mostrar para o aluno que existem outros caminhos, né, que ele pode acolher, sim, aquela situação difícil, aquele destino difícil, faz parte da história dele, mas ele também pode fazer diferente por amor, né, nós repetimos por amor ou nós podemos fazer diferente. As crianças, elas amam muito e carregam todo o amor da família, então elas manifestam desde pequena, nas atitudes e comportamentos, nas escolhas, para onde que elas olham no sistema familiar. Então, o Dr. Roberto uma vez falou para mim, né, eu sou mãe também, né, e ele falou, Vanessa, as crianças mais difíceis são as que carregam mais amor no sistema familiar, não foi? Sim, então mesmo. E então, daí você... todo o amor e a dor, né? E daí você, com isso, você ganha mais recursos para trabalhar, para ajudar, porque não é fácil ver a dor, não é fácil ver o sofrimento, mas é possível aprender, né, tirar lições valiosas, se fortalecer. Então, eu estou aqui hoje falando da pedagogia sistêmica porque foi um caminho que fez sentido para mim. Existem vários caminhos, né, de fortalecimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, que você vai usar no seu propósito de vida, na sua profissão, mas o que fez muito sentido e que me ajuda, né, nessa construção foi a pedagogia sistêmica. E a importância, né, eu apresento para as crianças, né, o que eu vou falar para vocês foi o trabalho que eu realizei no ano de 2018, que nós iniciamos, e no ano de 2019. Então, eu apresento para os alunos as ordens do amor, né? O que é hierarquia na linguagem deles, né? O direito de pertencimento, que mesmo que a gente não conheça
né, os nossos avós, a gente não viva com os nossos pais, eles fazem parte de nós, né, 50% do que eu sou é do meu pai, a força de vida, 50% é da minha mãe. Essa relação de troca eu vou apresentando para os alunos, né, junto com as palavras sistêmicas, né, que nasceu este livro, e eles, aos poucos, eu senti assim, né? Porque eu já fiz o curso com adultos na minha formação e que a criança está mais aberta para amar. Para ela é mais natural saber que faz parte. O adulto, como já está um pouco mais machucado, não é isso, doutor Roberto? Às vezes, para ele precisa de um tempo maior para entender. E para a criança, quando eu falo isso, é muito mais natural para ela. É um conhecimento de vida, ela acolhe assim, de maneira tão espontânea e surpreendente, muito mais rápido do que nós, adultos. Sim, nós adultos já passamos pelos traumas da infância há muito mais tempo, muitas coisas nós já cristalizamos, pela dor, muitas vezes nossas defesas estão mais arraigadas, né? Sempre é tempo de mudar, né? Você sabe, tanto como alunos que vêm para aprender, ou como pessoas que vêm constelar ou se tratar, pessoas de todas as idades, todos podem mudar em qualquer momento. Para mudar, basta ter consciência e abertura, vontade de mudar e consciência de que nós temos questões que nós precisamos trabalhar. Então, não há idade, mas a criança, ela já vem com uma abertura maior, ela vem com um potencial de consciência muito amplo, né? E como você falou, você como professora tocando a criança da maneira certa, ela espontaneamente aceita aquilo, né? Ela espontaneamente aceita, leva aquilo para a vida dela e pode influenciar positivamente a família dela também. Por isso que o trabalho da pedagogia sistêmica é um trabalho maravilhoso, porque ele possibilita que essa relação da criança com a escola e com a família, a criança é como se fosse esse intermediário, né? Esse pequeno ser que traz a consciência ampliada para todos os locais, né? Uma coisa que você falou, que eu até acho importante, talvez, para quem não conhece, frisar um pouquinho mais, explicar um pouco mais, é essa questão da postura do professor, né? Porque o que faz toda a diferença é a postura, é o olhar, a visão do professor perante a criança e o sistema dela. Porque muitos professores olham, quem trabalha principalmente em situações mais difíceis, né? Em locais onde vamos dizer assim, uma maior dificuldade econômica, social e tudo mais, os professores olham às vezes para as crianças e com pena, né? Nossa, coitada, olha o pai que essa criança tem, também com essa família. E esse olhar tira a força da criança e dificulta o trabalho sistêmico, não é isso? Porque tudo está na questão da postura. Se você puder explicar isso para as pessoas que não conhecem, porque isso faz toda... O olhar do professor, o olhar sistêmico na escola faz toda a diferença. Para o Bert Hellinger, né, na relação, o professor tem que saber que os pais são maiores. Se ele olhar para aquela criança e respeitar naquela criança os pais, ele consegue trabalhar. Porque a criança, por amor, ela vai seguir os pais. Então, o professor tem que, né, compreender e acolher a humanidade dos pais em todas as situações, né, com responsabilidade, é lógico, e respeito, e entender que aquela criança, ela também vai passar por aquele aprendizado, porque faz parte da história dela. E quando ela acolhe isso, ela consegue fazer uma nova história, ela não precisa repetir, mas ela tem que reconhecer e olhar para aquilo, para poder fazer diferente. Se ela negar, se ela não olhar, ela pode repetir, por amor, a mesma história. Então, isso me fortaleceu muito, porque como a gente trabalha com pessoas, são diversas histórias, né? E algumas histórias, elas são difíceis, são tristes, só que a gente sabe que também há nessa história triste também um aprendizado. E a criança que passa por aquela situação difícil, ela também se fortalece, né? Vai se tornar um adulto mais forte, mais resiliente. E aí que é aí que mora o grande presente dela, né? Essa força que veio desse destino pesado, dessa situação difícil,
ela também vai poder escrever a sua história. Quando o professor respeita os pais da criança, a história da criança, olha para eles, que muitas vezes tem muitas crianças que ou não convivem com o pai ou com a mãe, ou tem o pai numa situação difícil, às vezes preso, às vezes falecido, às vezes excluído, ou a mãe também. E essa criança, muitas vezes, as dificuldades que ela traz para a escola, o comportamento, às vezes, agressivo, ou às vezes o transtorno de aprendizagem também, a dificuldade de aprendizagem se dá por conta disso, não é assim? O Bert Hellinger fala, né, que a gente, quando tem uma dor muito profunda no nosso ser e no nosso coração, a gente, né, de forma inconsciente, põe a capinha da raiva, porque é mais fácil olhar para a raiva do que olhar para a dor. Então, hoje, quando eu vejo uma criança, né, que ela tem uma explosão emocional, que ela coloca a raiva, eu consigo refinar esse olhar, né? Saber que existe uma situação, né, sistêmica, que ela está mostrando um sofrimento dela. E, assim, eu converso com vocês, mas eu sou uma pessoa que peço ajuda, né? Quando existe uma situação difícil, eu converso muito com as minhas companheiras de trabalho, troco muitas informações, e com os pais, né, me abro para o diálogo, assim, para fortalecermos e para a gente seguir. Quanto mais ideias, né, dentro desse desenvolvimento humano, dentro desse trabalho que a educação faz, ele mais fortalecido ele segue. Eu desenvolvo, né, através da consciência sistêmica, a escuta sensível, aprender a escutar as pessoas, né, isso é muito importante. Não julgar, né, saber que cada um faz aquilo o melhor que ele pode nas condições que ele tem. Não é fácil, né? Mas é uma construção diária, né? Você saber que cada um faz, e se ele não faz igual a você, é porque você está num ponto, né, de vista da sua vida e ele está em outro momento. E as pessoas são diferentes e a gente tem que aprender a lidar com essa diferença. E, assim, quando eu trabalhei a árvore da família, né, e o pertencimento, eu vou compartilhar com vocês algumas experiências, né? Um aluno, ele deixou uma parte da árvore em branco. Daí eu fazendo essa mediação individual, eu perguntei para ele, falei, escuta, mas tá faltando uma parte, né? Daí ele falou, eu não conheci. Daí, assim, eu vou mostrando, né, através dessa postura sistêmica. Não é porque a gente não conhece, né, o nosso avô, a nossa avó, o nosso pai, que ele não existe. Ele está aqui no nosso coração. Eu não falo de campo mórfico porque é um conhecimento, né, mais avançado, mas eu falo, tudo está aqui. E ele faz parte de você. E quando você colocá-lo aqui, olhar para isso, você fica mais completo. Né? Outra situação também, um aluno, uma vez, né, dentro dessa árvore, falou, eu não posso desenhar o meu pai, Pro. Daí eu, com muito respeito, né, conversando com ele, ele falou, ele não fez nada de bom. Né? Ele cometeu muitos crimes e morreu por isso, e muito triste, né? A criança, de forma espontânea e pura, falou isso, e eu respirei fundo, abaixei, olhei nos olhos dela, e falei assim, ele fez uma coisa muito boa, que foi você. E daí a criança, assim, quando ela escutou isso, ela abriu um sorriso e ficou leve, né? Porque é um sofrimento para ela, né? Uma parte dela que machuca e que ela, né, começou a olhar, e daí ela integrar isso, e eu daí contei para ela, né, no caso, compartilhei com ela, o meu pai é fumante, e eu não sou fumante. Então, eu amo demais o meu pai, sigo todos os exemplos que ele me deu, de trabalho, de educação, mas eu escolhi não fumar. E a gente, por amor, a gente pode fazer diferente. Então, né, eu vou dando exemplos para eles, né, que a gente pega o amor da nossa família e constrói a nossa história com as nossas escolhas. Sim, muito, muito lindo, né? Isso tudo, poder trabalhar isso com a criança e ela poder aprender isso, né? E ter esse direito, se dar ao direito. É um despertar, né? Como nós colocamos, é um despertar, é um começo.
mas todo começo é importante para esse desenvolvimento, né? Nós não somos só o que nós sabemos, não somos só o que nós falamos, não somos só o que sentimos, nós somos o todo. E quanto mais eu integrar, né, o que eu tenho aqui, com o que eu tenho aqui, com o que eu faço, mais inteiro eu vou, né, seguir meu projeto de vida. E nós somos abertura de mundo também, né? A partir de nós, o mundo está aberto. E daí a possibilidade de mudança. Um dos mestres do Bert Hellinger, né, foi o mestre da design-análise, o Heidegger, né? O Hellinger cita em muitos livros dele o Martin Heidegger, e o Martin Heidegger fala isso, né? Da abertura, nós somos ser no mundo. Então nós estamos aqui, né? Estamos abertos. Quando a gente se cristaliza, e isso o Tao Te Ching já fala isso há 5.000 anos, né? Quem se cristaliza está mais próximo da morte, quem fica rígido, né? Quem é aberto, quem faz esse movimento de abertura, de acolher o novo, inclusive, está conectado com a vida, né? E isso aí, a gente pode envelhecer cronologicamente em idade, mas precisamos nos manter jovens no sentido da abertura de mundo, né? E também aprendi a pedir desculpa de maneira sistêmica, né? E tento ensinar para os meus alunos, para as minhas filhas, o que é pedir desculpa, né? Não é aquela coisa rasa, desculpa, né? Você reconhecer o erro e assumir a responsabilidade das suas escolhas. Eu fiz isso, te magoei, eu sinto muito. Então, eu também trabalho muito isso com os alunos. Eu também peço desculpa para eles, né? Olha, isso aqui a prof fez, não foi tão legal, eu sinto muito. Né? Todo dia a gente pode recomeçar, o que a gente pode errar, pode cair, mas o que a gente tem que ter certeza é não desistir. A gente não pode desistir da gente. Então eu mostro para eles, através do meu testemunho, que nós, seres humanos, nós somos aprendizes e que nós recomeçamos todos os dias, e quando nós assumimos, porque eu também sou orientada, né? Eu recebo orientação da minha coordenadora, da minha diretora e acolho com respeito, né? Porque eu também sou aprendiz. E daí eles, uau, às vezes eles acham muito assim, que vem a coordenadora e daí eu escuto tudo e acolho. E daí quando ela sai, eu mostro para eles, vocês viram? Né? Dentro de uma hierarquia, a coordenadora é maior que nós. Né? Ela organiza, a diretora, toda a escola. E nós precisamos respeitá-la na função dela. E assim a gente aos poucos vai ensinando, né? Quando errar, quando a gente assume a nossa responsabilidade, ensina também, né, para a criança, olha, o ser humano erra, mas o que a gente pode é não desistir, né? Aprender com os erros e seguir em frente, porque somos todos nós aprendizes. E outra experiência que eu quero compartilhar com vocês, uma vez no lanche, né, um aluno muito dedicado, muito especial, né, começou a chorar de soluçar. E daí, eu percebendo que ele estava chorando, me aproximei dele, né, perguntei o que tinha acontecido, e daí ele falou, pro, é porque ontem, quando eu estava no carro com os meus pais, eu estava dormindo, mas escutei meus pais falando de uma separação, e eu fiquei arrasado, daí chorava. Eu esperei ele se acalmar. Daí eu conversei, olha, assunto, né, briga, né, do casamento, o casal, é assunto de adulto, né? Mostrar para a criança que tem assuntos, né, que são de adultos, adulto resolve problema, e criança não. E daí eu falei, e mesmo se algum dia, né, os seus pais se separarem, como casal, o pai e a mãe não se separam. Para sempre, eles estão aqui no coração. E daí, assim, aquilo trouxe um alívio, né? Ele se acalmou. E daí eu falei, esse assunto de criança ou de adulto? Daí ele deu uma risadinha, né? Ele, é de adulto. Eu falei, o que você tem que se preocupar? Aí ele, tem que me preocupar com estudar, com brincar. Eu falei, porque se você ficar preocupado com as brigas dos seus pais, né? Você vai perder força para estudar. Então, assim, né, do dia a dia, essa construção sistêmica, né, de aprendizado. Aprendizado na prática, que é o que mais dá resultado, né? E isso que você falou para o aluno é fantástico, porque
o que acontece é que, por amor, as crianças, geralmente, elas acabam querendo resolver o problema dos pais. Então, muitas vezes, um filho entrando nessa dinâmica de dificuldade do casal, ele vai se colocar como maior que os pais, ou seja, vai contra a lei da hierarquia, né, contra a ordem, contra o equilíbrio de troca, porque ele vai querer dar para os pais em vez de receber dos pais. E muitas vezes vai ter um filho que, de alguma maneira, vai encontrar um jeito, talvez de adoecer ou de ficar com problemas para que os pais fiquem juntos, né? Então é muito importante isso que você falou para ele, colocar o filho no lugar de filho. E ele entender que, independentemente do que acontecer com aquele casal, eles sempre vão ser os pais dele juntos dentro dele, né? Isso aí vai, com certeza, essa fala sua e esse olhar para o aluno vai impedir que ele possa adoecer ou que ele possa gerar uma série de dificuldades por conta dessa história com os pais dele, né? E assim, o momento mais legal do nosso projeto, né, em 2018, 2019, foi quando o senhor foi visitá-los, né? Nós fizemos uma roda de conversa. Então, primeiro eu apresentei o conteúdo da pedagogia sistêmica, né? Aproveitei o momento da aula de artes, que a gente tem essa abertura de expressão, emoção, e depois eu fui aprofundando. Mas, assim, a consolidação, com certeza, foi quando o senhor nos visitou e eles conseguiram, tão pequenos, né, com 7, 8 anos, falar para você, né, assuntos relacionados à sabedoria sistêmica, né? Eles conseguiram falar sobre a raiva, sobre a dificuldade do relacionamento com o irmão mais velho, sobre a separação dos pais, sobre vícios, né? Quando tem alguém da família que vivencia um vício, isso, né? Eles olham para isso e ficam preocupados. Conseguiram falar da morte, né? Como se despedir. E é tão rico, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho. Foi um dos momentos, para mim, mais tocantes, assim, de tudo que eu vivencio na sistêmica, né? Nesses anos de sistêmica, assim, ter o seu convite honrado, né, e feliz para fazer parte do projeto lá na sua escola e poder falar com as crianças, né? E sentir a pureza e o aprendizado delas. A maneira como você sensibilizou essas crianças durante o ano, todo o aprendizado que você trouxe, eu poder chegar lá e eles mostrarem realmente essa abertura, essa curiosidade, né, essa troca, foi fantástico. Assim, esse projeto seu é um projeto muito lindo, com as crianças, com as famílias, com a escola. Eu me sinto feliz demais em poder participar, em poder colaborar, né, trabalhar junto, né, nesse projeto seu, que vem continuando, e só tenho que agradecer pela oportunidade, né, porque eu trabalhava sistêmica muito como profissional, como médico, psicólogo e professor da sistêmica, mas trabalhar com as crianças foi, assim, algo que é um outro nível, né? Eu digo que é uma oportunidade, assim, de trabalhar na origem, na fonte. Se todos nós pudéssemos ter crianças crescendo muito saudáveis, o mundo ia dar um salto evolutivo muito grande, com certeza, muito mais rápido, né? A Ju tá aqui falando, Ju, é com emoção, Oi, Ju. viu? Eu entendo todas as mães. É com emoção, viu? Quarentena é com emoção. E daí o nosso livro, daí chegamos no livro, né? Foi desse retorno aqui. Vou mostrar aqui, ó. Estamos aqui com o livro. Foi desse retorno dos alunos. Quando eu perguntava para eles, né? Eles têm 7, 8 anos, mas o livro é para todas as idades. Né? Uma criança de 10 anos vai ler com mais autonomia, sem a inferência, né? Sem a mediação de um adulto. Uma criança menor vai precisar da ajuda de um adulto. Mas daí, quando eu perguntava para eles palavras ou frases do projeto, eles me devolviam essas frases sistêmicas. Gratidão, pertencimento, respeito, reverência. E daí, eles perguntaram assim para mim, né? A última turma do ano passado, por que o tio Roberto e você não escreveram ainda um livro? E assim, já tinha, né, muitas coisas traçadas. Nós começamos a conversar em 2017. Mas daí eu falei para o Dr. Roberto, Dr. Roberto, os alunos estão cobrando esse material. E daí foi quando, né, a gente fechou o material, construiu mais, já tem 3, né, depois desse, né, encaminhados.
dessa vivência, dessa experiência, porque realmente, né, o ser integral, a gente olhar a formação por completo ajuda, faz muita diferença, que surgiu o nosso livro, né? Eu sou super suspeita, então o feedback de vocês é muito importante, o retorno, agradeço, né, a Úrsula, a Thaís, que já fizeram, a Eliane, a Adriana, porque a dona Cleide, que já ligaram para a gente, já mandaram mensagem, já né, apreciaram o livro, o material, porque nós estamos com vocês construindo esse conhecimento, e esse retorno é muito importante. E ó, a artista da capa, quem foi? Quem desenhou? Eu adoro desenhar, ó. Desenhei também, sempre gostei, gosto muito das aulas de artes, meus alunos sabem, sempre peço desenho para eles. O desenho vem antes das palavras e a gente se expressa, né, através da arte. E eu estou muito feliz, queria compartilhar com vocês, antes de abrir, né, caso tenha alguma pergunta, alguns autores que eu gosto muito. Primeiro, Paulo do Freire, né, que é o nosso patrono. Ele fala dessa reflexão do professor, que o professor ele é aprendiz, sim, dentro do processo de aprendizado. Ele tem que olhar com respeito o seu aluno, respeitar o meio e trazer esse conteúdo da vivência do aluno para a escola. Eu gosto muito do filósofo Cortella, maravilhoso. Ele trouxe a filosofia para a gente, né? Ele conseguiu trazer a filosofia para as pessoas, do cotidiano. Então, assim, é uma frase que eu sempre uso, né? Não nascemos prontos, né? Nós construímos a nossa vida, a nossa história todos os dias. E ele fala sobre educação, né? Esse livro aqui nasceu da dissertação do doutorado dele, Escola e Conhecimento. Ele fala uma coisa muito importante, que é sobre projeto de vida, né? Então, eu falo isso com os alunos, né? Para eles começarem a pensar o que eles querem. Porque o perigoso é a gente seguir a vida sem saber para onde ir. Porque daí qualquer caminho serve. A gente precisa pensar, eu quero chegar até onde? E daí as minhas atitudes hoje, elas vão construindo esse projeto. Eu preciso pensar sobre isso. Então, assim, o Cortella, eu escuto a voz dele quando eu leio os livros. Adoro, é demais. É um professor do Uruguai do mestrado, né, que eu cumpri todos os créditos, agora eu estou na pesquisa, né, quase um quarto filho, a pesquisa do mestrado, mas vou conseguir. É o Raimundo de Nello. Ele fala da pedagogia da expressão, então ele traz a arte, a criatividade, esse ouvir, né, que a gente precisa dar para o aluno para ele se expressar na sala de aula. Ele ainda está vivo. Ele começou essa teoria em 1979, foi uma honra para mim, né, ter a grande oportunidade de conhecer o professor Raimundo de Nello. Ele tem, se vocês acessarem, né, através do Google, vocês cliquem no nome dele e procurem, ele tem grupo de estudos sobre criatividade. Aqui na América do Sul, ele usa todos os aportes científicos e técnicos e valeu o mestrado por ter conhecido ele, Raimundo de Nello. Gosto muito. Aí uma professora brasileira, que também já tem 30 anos de pesquisa, que fala sobre criatividade, Eunice Soliano, tá? Né? Que nossas atitudes podem tanto suprimir a criatividade nossa e do outro, como pode também abrir para novas possibilidades. E que para o mundo que nós estamos vivendo hoje, a criatividade vai ser como uma ponte, né, para a vida futura, já que o nosso modo de vida não se sustenta mais. Então, nós precisamos ser criativos para buscar novos caminhos, né? E a base de conhecimento é fantástico, né? E daí na física quântica, né? O Dr. Amit, foi aqui que eu conheci a Eliane nesse curso, e daí ela me fez o convite para conhecer o Dr. Roberto. E assim, o Dr. Amit é um físico nuclear aposentado. Ele se espiritualizou depois que ele, né, acompanhou alguns experimentos científicos que comprovaram, né, a presença do Espírito, de Deus. E assim, né, cada um lê e acredita naquilo que está pronto para ver, mas assim, é um cientista que se espiritualizou depois que acompanhou alguns experimentos científicos. O Dr. Amit
Goswami, ele vem 2 vezes por ano aqui no Brasil. Ele mora nos Estados Unidos, fazer formação. E eu tive a oportunidade, né, de estudar com ele e conhecer a Eliane, que foi essa ponte, né? Ela na fila, ela falou assim: Vanessa, você precisa fazer um curso com o meu professor, Dr. Roberto. E depois daquele dia eu não conseguia dormir. Falei, gente, mas por que eu tenho que fazer esse curso? Daí, quando eu cheguei lá, eu entendi por quê. Porque eu precisava amarrar com consciência todos os conhecimentos para desenvolver em mim uma postura mais saudável, né? Porque não basta amar, a gente precisa colocar o nosso amor em ordem, né? Eu já li assim umas 5 vezes e toda vez que a gente lê, a gente é uma pessoa nova lendo e o livro também mostra coisas novas e eu gosto muito de reler porque traz muitas informações e depois assim compartilhar um pouquinho com vocês, né? O Dr. Roberto sempre fala, né, em todas as suas formações, a gente só leva o outro até onde a gente foi. Então, como eu vou falar para os pais sobre amor, sobre cura, se eu não conseguir olhar para a minha dor, né? Se eu não conseguir olhar para que me machuquem, né? E eu tive, assim, além da formação de 2017, eu busquei ajuda. Então, eu fiz constelação com o Dr. Roberto, né? Para colocar as coisas que me machucavam, né? No lugar. E isso é libertador, né? Me fortaleceu para eu ajudar as pessoas também. E daí, assim, eu sou até um pouquinho chata, né? Quando eu converso com as pessoas, eu falo, você já conheceu a sabedoria sistêmica? Né? Tem um professor médico lá em Santos, eu sempre falo, né? Porque, assim, fez muito bem para mim. Mas, assim, gente, cada um tem um caminho, né? Esse despertar que todos nós estamos passando, você pode fazer sozinho, você pode fazer com um professor, com alguém da sua família muito especial que vai te ajudar, né, a organizar tudo isso, pode ser um livro. Então, assim, o caminho é individual, a gente está compartilhando aquilo que deu certo e que fez muito sentido pra gente. Mas eu aprendi hoje, né, depois de muitos anos, a entender, né, colocar limite no amor também, me posicionar, mas entender as diferenças. Então, às vezes a pessoa não vai te procurar ou não vai no curso e tá tudo bem, porque cada um está no momento do processo de aprendizado da vida, né? E eu aprendi a respeitar o limite. Daí eu tenho, né, alguns familiares que vão comigo, apoiam, igual a minha sogra, ela fez questão, a dona Cleide, né, de ajudar, porque eu e o Dr. Roberto, nós vamos, os 100 primeiros livros, nós vamos doar o valor, né, para uma instituição aqui da Baixada que precisa, por causa da pandemia, porque está muito difícil para todo mundo. E a minha sogra, com muito amor, ela, né, ela foi, adquiriu os livros e apoia, e leu. E assim, e se outra pessoa, né, do nosso sistema familiar não leu, não, né, tudo bem, porque cada um está no momento. Então, eu aprendi a respeitar o tempo de cada um. E a me respeitar, porque também, às vezes, eu não consigo. E daí, quanto mais a gente se acolhe naquilo que a gente não consegue, mais forte a gente fica para mudar e fazer diferente. Vanessa, eu só posso dizer assim, né? A gente passa por muitas pessoas. Oh, querida! A gente passa por muitas pessoas, né? Como estudante, como professor. E... Oi, linda! Tudo bom? Olha, tá bonita. E ter a Vanessa junto nesse trajeto de hoje, né? Ser uma colega de trabalho, já foi aluna, hoje ela é uma mestra, né? Então já deu para vocês perceberem que tudo que ela adquiriu e vem adquirindo de vários campos de aprendizado, ela coloca em prática. Isso aqui é muito bom. Como ela disse, cada um no seu momento. E nós precisamos de pessoas assim, que estejam abertas para poder levar para o mundo um pouquinho mais de consciência. Cada um de nós levando um pouquinho mais e estando abertos ainda para aprender mais e mais a cada dia. Como ela falou, somos todos aprendizes. E o meu lema é, né, do eterno aprendiz também. Então, todos nós temos sempre, enquanto a gente está aqui respirando, enquanto estamos vivos, estamos abertos para aprender, né? Uma live maravilhosa, realmente. Pena que dura 1 hora, né? Já estamos caminhando aí para o encerramento, mas ainda temos alguns minutos
para Vanessa falar mais algumas coisas. Eu só quero frisar, é importante, né, como ela colocou, do livro, que a gente vai doar a primeira edição, que é uma edição pequena, tem pouco mais que isso, mas 100 exemplares que nós vendermos, vamos doar o valor para alguma entidade beneficente da Baixada. A gente ainda não escolheu qual, tem muitas necessitando, né? Mas nós vamos doar. Então, quem quiser adquirir o livro, entre em contato depois, lá na Sede Integral, vai ser uma das sedes, né, onde os livros vão ficar, e a gente vai poder até enviar por SEDEX, por correio, enfim, da maneira que for, os que tiverem interesse em adquirir o Pequeno Consciente, Aprendendo com as Palavras, que é um livro para crianças de todas as idades, né? Inclusive nós também, que já estamos numa idade adulta, nós podemos aprender com esse livro, desenhar, enfim, muito lindo, né? Eu fico muito feliz em poder fazer parte desse projeto, que foi um convite da querida Vanessa, né? Que hoje é minha mestra também. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a todos os professores que trabalham comigo, aos funcionários da escola. Eu me emociono porque eles são maravilhosos, né? É muito bom trabalhar, né, numa escola onde todas as pessoas são comprometidas, né? Desde da pessoa que limpa, a que cozinha, a que atende, né? Uma escola é feita por todo mundo, né? A lei do pertencimento, né? Não é feito só com professor, só com aluno, mas construída por várias mãos. Então, o meu agradecimento a esses professores, funcionários maravilhosos, que eu carrego no meu coração, a equipe pedagógica, né, que sempre tão aberta, respeita a postura de cada professor dentro da sua metodologia, se abre para o diálogo, isso faz toda a diferença. E aos pais, que nesse momento tão difícil, com muito amor e com muito respeito, eles estão fazendo a diferença, ajudando demais, e eu sou muito grata aos meus alunos, aos pais. Eu agradeço, muito obrigada. Se eu sou uma pessoa realizada profissionalmente e como pessoa, é por causa de vocês. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E ao Dr. Roberto, né, que é um grande mestre, muito generoso, que abriu por mais de 100 dias, não é fácil, né? Uma live onde ele compartilha saberes responsáveis, com ciência, com humanização, e assim, por dispor de tanto tempo, tanto amor, né, nesse projeto que ele tem coletivo para um mundo melhor, porque nós sim, nós podemos mudar. A mudança nossa, individual, ela muda o sistema. Então, se cada um fizer a sua parte, por isso que nós estamos aqui hoje, a nossa sociedade, ela vai melhorar. Então, eu agradeço, ele é muito generoso, né? Sempre pronto para compartilhar, ajudar. E eu sou muito grata pelo senhor existir. Agradeço muito. E o Vitor falou, né? Meu esposo, não vai chorar, viu, Vanessa? Ele já avisou, não vai chorar. Eu tô aqui, ó, tô me segurando para não fazer feio na live. Mas chorar por emoção e alegria é algo muito bom, né? Eu também já me segurei hoje aqui com as suas palavras. E hoje, né, vamos dizer assim, um fechamento de uma fase, né? O fechamento com uma chave de ouro, na verdade, né, com a sua live. Hoje são 103 dias consecutivos de live, né? Desde 19 de março. A gente está podendo entrar todo dia para estar presente junto com as pessoas, né? Para participar junto, para pertencer. E foi assim, e continuava sendo, embora numa frequência menor. Agora eu devo fazer uma live por semana, e agora tem outros compromissos também, a campanha da homeopatia voluntária e tudo, né, outros momentos que estão sendo necessários. O dia só tem 24 horas, então eu vou ter que limitar, rápido. E passa muito rápido. Então as lives diárias hoje terminam, aí depois eu vou marcar uma por semana, mas estou por aqui, quem precisar, o que eu puder fazer para ajudar, pode me procurar. E muito feliz de ter iniciado esse projeto, entendendo que as pessoas precisariam ter esse campo de trabalho em conjunto, de dúvidas e de dicas, de notícias boas, e sou grato a todos que participaram durante 103 dias, muitas pessoas puderam ajudar, trocar, dar dicas,
trazer informações, colher informações. Foi um trabalho maravilhoso, né? Você também faz parte de tudo isso, todo esse projeto, sempre deu muita força, né? Você me convidou para participar junto no livro, com as crianças. Eu vou ser eternamente grato e me coloco à disposição de continuar ajudando, colaborando em tudo que for. Tudo que você me convidar, pode ter certeza que é um caminho de, assim, maravilhoso, sistêmico, né? Então, ver você florescendo, né, como pessoa, como profissional aí, com a sua família, com as meninas, com o Vitor, é uma alegria para mim, uma alegria. Eu sou muito grato a você e a todos que te trouxeram até esse caminho. Então, eu vou encerrar lendo o que eu coloquei ontem sobre a pedagogia sistêmica, que é um resumo, né? Pedagogia sistêmica é um caminho de aprendizados, trocas, respeito e responsabilidade, humanização. Cada um dentro da sua função, com ordem, amor e respeito, atua observando 3 grandes movimentos: pertencimento, hierarquia, dar e receber. Colocando-se a serviço da vida, colaborando com a construção de um projeto de vida mais saudável, fortalecendo a nós mesmos e colaborando por um projeto coletivo mais saudável. E daí eu coloquei para Beth Hellinger o que é agradecer, que eu acho que resume, né, essa nossa conversa, o nosso diálogo. Agradecer significa tomar o que é dado, segurá-lo com respeito nas mãos, acolher-o dentro de nós, dentro de mim, em meu coração, até que percebo internamente: agora é uma parte de mim. Agradecer também é aplicar o que me foi dado e se tornou parte de mim, numa ação que permita a outros alcançar também o que me enriqueceu. Só então o que me foi dado alcança a sua plenitude. Maravilha. Nada mais a dizer. Só agradecer. Agradecer pela Obrigada, sua presença. Viu? Pela sua generosidade, por ser tão generoso. Quem tiver a oportunidade de fazer o curso, né, o Dr. Roberto, agora não, né, por causa da pandemia, ele abre um grupo de estudo toda terça-feira, né, um grupo livre que você vai no dia que você pode. Ele tem um curso, né, de consciência sistêmica que trabalha todos esses aportes, né, não abriu turma em Santos esse ano, só em São Paulo. Mas, né, o ano que vem provavelmente vai abrir. Não abriu, abriu sim. Abriu. Abriu? É que o senhor não falou nada. Então, abre todo ano e, assim, é muito bom para todas as áreas, né? Tanto que no nosso curso tinha funcionário público, professores, advogados, dentistas, médicos, tinha tantas áreas, né? Pensando nesse novo olhar para contribuir socialmente de maneira mais saudável, que foi muito enriquecedor. Um beijo para todos do grupo de 2017. Todos estão aqui no meu coração, fazem parte deste sonho, deste projeto. Gratidão, gratidão. Bom, é isso, né? Você fechou com chave de ouro com essa leitura do Hellinger. Fica a minha gratidão por todo esse caminho, por todo esse partilhar. Eu vou subir essa live depois lá no canal do YouTube. Quem quiser ver, rever ou passar, compartilhar essa live de pedagogia sistêmica. Acho que a Vanessa trouxe um aporte, um campo de conhecimento maravilhoso, que sempre a gente deve rever, ver e rever. Fica a nossa gratidão, o livro está à disposição, quem quiser entre em contato com a Ser Integral, a gente vai ter um prazer, né, de poder contribuir, colaborar e divulgar esse livro, e os outros que virão, né, logo mais, virão outros livros também. Agradecer você, Vanessa, por participar junto dessa live, fechando aí essa série de 103 lives diárias. Não podia ser de outra maneira, né? Tem muita gente aqui da turma de Santos, da sua turma 2017, de outras turmas também, 18, 19, já vi, 2020 também tem gente aqui. Só posso agradecer, né, por a gente ter esse campo de pessoas tão maravilhosas em busca da ampliação da consciência. Todos somos buscadores, todos somos eternos aprendizes e vamos em frente. O que a gente pode fazer é ter essa abertura e caminhar, né? E aí as coisas virão. Tudo vai estar certo do jeito que é e do jeito que será e do jeito que foi, né? Gratidão. Quer falar mais alguma coisa? Fazer um Não. Tá. Quero agradecer. 28 segundos. Já tem a contagem aqui do Instagram. Um beijo, pessoal. Obrigado. Gratidão por tudo. Continuamos juntos, trazendo tudo
de bom que a gente tem, que vocês têm, continuando a trocar. Muita gratidão, obrigado. Boa tarde a todos e até mais. Obrigado, Vanessa. Beijo no coração de todos. Tchau.